Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Te entregamos, ó Deus Todo-Poderoso, esse momento de formação, rogando que tu nos envies o teu Espírito, que ele nos ilumine a inteligência e encha de amor o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos alunos e alunas do curso de Introdução à Teologia, hoje nós vamos tratar, na continuidade do nosso curso, para sermos mais exatos, na segunda parte do nosso curso, vamos tratar da figura ilustre do Papa Gregório Magno. Vamos apresentar a sua vida, explanar rapidamente um pouco o panorama das suas obras e finalmente vamos ler trechos de uma obra-prima que se chama Regra Pastoral, um texto traduzido em língua portuguesa, que se encontra no número 28 da coleção patrística da Paulus. Pois bem, queridos irmãos, São Gregório Magno, quem nunca ouviu falar do canto gregoriano? Ou quem nunca ouviu, quem estuda teologia dificilmente deixou de ouvir falar de rito gregoriano ou do sacramentário gregoriano? São todos termos muito comuns que nos conduzem à figura deste Papa, Padre da Igreja, Doutor da Igreja. Ele faz parte dos 4 grandes doutores da Igreja do Ocidente, que são Ambrósio, Agostinho, Leão Magno e, finalmente, Gregório Magno. A sua vida, temos que recordar que as fontes relativas à sua vida são, em boa parte, tardias. Ou seja, as principais biografias de Gregório Magno vieram depois de cerca de 100 anos do final do seu pontificado. Mas temos algumas obras mais próximas da sua vida. Vamos apresentá-las brevemente. Temos uma obra de Gregório de Tours, chamada Historia Francorum, que não versa apenas sobre a vida do Papa Gregório, mas, num determinado momento da obra, ela conta diversos elementos da vida de Gregório Magno. É uma fonte importante. Temos também Isidoro de Sevilha, padre da Igreja, com o qual termina no Ocidente, assim normalmente os grandes estudiosos afirmam, o período patrístico. Isidoro de Sevilha tem uma obra muito conhecida chamada De Viris Illustribus, os homens ilustres da história da Igreja, e nessa obra ele dedica então uma atenção ao Papa Gregório Magno, contando uma série de elementos da sua vida. Então essas 2 obras são importantes, mas além delas, podemos citar 2 biografias escritas, uma pelo Paulo Diácono, em Monte Cassino, onde tradicionalmente existe um grande mosteiro beneditino, fundado por São Bento, e dadas as relações de Gregório Magno com o monaquismo, esse monge dedicou um escrito, uma biografia ao Papa Gregório. Outra escrita por João Diácono, da Igreja de Roma, no século IX. Mais tarde, já em época carolíngia, nós temos 2 obras interessantes que vale a pena citar. Nós temos um livro com antífonas gregorianas, ou seja, seria um livro com, vamos dizer assim,
o nascente canto gregoriano. E essa obra ela era usada pela reforma carolíngia para unificar o canto nos mosteiros beneditinos e na liturgia romana. Então, o canto gregoriano era apresentado como tendo sido, vamos dizer, composto ou tendo a sua origem no período do Papa Gregório Magno. E essa autoridade facilitou a aceitação por parte de uma série de mosteiros que foram convertidos de outras regras, as regras beneditinas no período de Carlos Magno, e também o uso dessas antífonas na própria liturgia romana. Vocês sabem que até hoje, em teoria, nós temos a antífona de entrada, a antífona de comunhão, a antífona do evangelho. Na nossa liturgia romana são prescritas ao menos estas 3 antífonas. Da mesma forma, se atribui a ele a reforma da escola Cantorum Lateranense. São João de Latrão é a catedral do Papa, né? Então nós temos arquivos antiquíssimos com textos litúrgicos, textos musicais lateranenses. E nós encontramos ali também um livro litúrgico, além do fato de que a escola Cantorum teria sido, por assim dizer, incrementada, fortificada e para, digamos, servir realmente a liturgia com o canto gregoriano, nós encontramos ali uma obra que é o Sacramentário Gregoriano. Seria uma espécie, para quem sabe o que é um sacramentário, é um livro onde estão presentes todos os ritos que devem ser usados para os sacramentos, também com as observações necessárias para a boa celebração. De todo modo, nós também encontramos referências a Gregório Magno no martirológio hieronimiano, ou seja, da Igreja de Jerusalém, que é do século VII, e também naqueles de Rabano Mauro e de Adom, do século IX, e em diversos outros livros litúrgicos, inclusive orientais. Ou seja, se quiséssemos, teríamos muito material para, digamos, reconstruir a vida e a contribuição de Gregório Magno a partir de fontes antigas. Mas não é esse o nosso objetivo aqui. Vamos aos fatos principais da sua vida. Então, Gregório Magno nasceu por volta do ano 540, filho de uma família aristocrática cristã. Alguns chegam a dizer que a sua família seria uma família senatorial, ou seja, uma antiga família de senadores do Império Romano. Lembremos que o Império Romano Ocidental já tinha caído por ocasião do nascimento de Gregório Magno, mas uma antiga família de origem senatorial. E que personagens importantes teriam sido, por assim dizer, membros desta família. Alguns atribuem até alguns papas a esta família. Mas bem, o fato é que, filho de uma família aristocrática cristã tradicional, recebeu uma educação de matriz, provavelmente, tipicamente, justiniana, e muito provavelmente ele deve ter sido bem formado no que concerne o direito romano. Alguns chegam a dizer que ele deve ter entre aspas, se formado em direito, recebido toda a formação necessária para o âmbito do direito. Mais tarde, já por volta dos seus 30 anos, talvez no ano 572, ele se torna prefeito da cidade, dados seus dotes ligados ao direito e administração. Ele se torna prefeito da cidade e colabora assim diretamente com o Santo Padre
no governo, digamos, civil da população da população da cidade de Roma. E, evidentemente, sendo um bom católico, um bom cristão, ele também pratica a sua fé e busca exercitar o seu trabalho à luz da mesma. Em 574 ele toma uma decisão que talvez tenha surpreendido a muitos, já que ele tinha alcançado um grande sucesso aos olhos de todos. Ele deixa o seu encargo de prefeito e resolve dedicar-se à vida monástica num mosteiro que ele mesmo, de qualquer modo, fundara com os bens herdados do seu pai. Então, numa propriedade da família, num monte chamado Célio, que hoje está no centro de Roma, bem pertinho do Coliseu, e que pode ser visitado por nós até hoje, ele funda um mosteiro, muito provavelmente de regra beneditina, mas não temos a certeza. Provavelmente porque, numa das suas obras, chamada Os Diálogos, ele dedica um livro, ou seja, um quarto dessa obra, que são formada por 4 livros, a São Bento, e é a mais antiga biografia de São Bento. Né? Muito interessante, realmente, merece ser lida por todos. E isso significa que ele tinha laços muito profundos com a espiritualidade de São Bento. Provavelmente esse mosteiro fundado ali, que se chamava Mosteiro de Santo André, era uma pequena fundação beneditina, e Gregório tomou o hábito e dedicou-se ali aos exercícios espirituais que são próprios da ordem, à ascese, à leitura da palavra pessoal, orante, aquilo que poderíamos chamar hoje de Lexio Divina, mas também dedicou-se à liturgia, né? Ao Opus Dei, como se diz, o Opus Dei, ao trabalho dedicado a Deus, o serviço de oração, a liturgia das horas, como nós chamamos hoje, a liturgia da celebração eucarística. Bem, ele se dedica então a uma vida de humildade, de autodisciplina, de ascese, de oração, típica de um monge. Porém, os seus dotes agora aumentam, porque antes ele tinha evidentes dotes para a administração, para o serviço público. Agora ele também demonstra ter grandes dotes espirituais para uma vida consagrada a Deus. Isso não passou despercebido ao Santo Padre. O então Papa Pelágio II decide ordená-lo diácono. Mas não apenas o ordena, confia-lhe uma missão importante dentro do contexto da época. Ele vai ser um dos seus representantes junto ao imperador Tibério II em Constantinopla. Lembremos-nos que o Império Romano Ocidental tinha acabado, mas aquele oriental continua, e lá existe então o imperador oriental na cidade de Constantinopla. Bem, essa missão que lhe é confiada faz com que nós desconfiemos, creiamos que muito provavelmente Gregório Magno também conhecia o grego, né? Porque lá era a língua oficial da cúria, da corte bizantina, a língua grega. Alguns trechos da sua obra parecem confirmar essa verdade, né? Outros, porém, parecem desmentir. Então, por isso que eu digo que não temos a certeza, mas é muito provável que ele conhecesse bem o grego por causa dessa missão que lhe fez estar ali junto à corte bizantina por diversos anos. Mais exatamente do ano 579 ao ano 586. Porque ele foi enviado a Constantinopla. Havia um motivo muito concreto. O Papa Pelágio II se sentia ameaçado por um grupo de bárbaros de origem germânica que se chamavam os Longobardos.
né, que tomaram, digamos, o norte da Itália, mas que de vez em quando também entravam naqueles terrenos que seriam de jurisdição do Papa. E muitas vezes destruíam cidades, saqueavam e causavam uma série de um mal-estar tremendo para o Santo Padre e para aquelas populações que estavam sob a sua proteção. Durante esse tempo em que passou lá em Constantinopla, ele começou a escrever, muito provavelmente, a sua primeira obra, que foi um comentário exegético do livro de Jó. Na verdade, nós poderíamos dizer que foi um comentário de tipo moral, tanto que a obra ela recebe diversos nomes ao longo do tempo. Um deles é Lições Morais sobre Jó, né? Outros a chamam também, outro nome possível é Comentário ao Livro de Jó, ou Moralia, né? Em latim, Moralia, Moralia in Job, aonde ele vai comentando cada trecho do livro, mas o objetivo é tirar ensinamentos, principalmente morais, de conduta moral para os cristãos. Voltando para Roma, por volta do ano 586, ele volta a dedicar-se a ajudar o Papa Pelágio. Ele volta a ajudar o Papa Pelágio nas questões políticas e eclesiásticas. Do ponto de vista político, no governo da cidade de Roma e das suas adjacências, mas também na questão delicada que envolve os longobardos e na experiência de um pequeno cisma, e aí já seria um pouco esse governo mais eclesiástico, que foi conhecido como Cisma dos Três Capítulos. Pelágio acaba morrendo durante a epidemia, uma epidemia de peste que assolou a cidade de Roma após a inundação do rio Tibre. Então, diante da morte do Papa, dadas as qualidades de Gregório Magno, tanto políticas, administrativas como espirituais, ele acabou sendo aclamado como seu sucessor e foi consagrado bispo de Roma no dia 3 de setembro do ano 590. Seu pontificado vai durar cerca de 14 anos. Bom, a partir do momento que ele foi consagrado Papa e bispo de Roma, Papa, nós temos então um documento que guarda muito daquilo que ele fez, que se chama o Registrum, que é uma espécie de arquivo dos atos pontifícios da época. Então, esse período é muito bem registrado. Se nota, neste momento, que ele busca reunir justamente as duas grandes qualidades que, pela providência divina, ele acabou sendo enriquecido. Ele busca colocar a serviço do seu pontificado toda a sua sabedoria política, mas também toda a sua espiritualidade monástica. E essa espiritualidade monástica, ela tem o primeiro lugar. Para Gregório Magno, o primeiro ofício do bispo é rezar. O primeiro ofício do bispo é buscar estar em comunhão com Deus. Pois é dessa comunhão com Deus, é da oração, que ele vai poder colher a força necessária, a graça necessária, as luzes necessárias para poder governar a igreja segundo os desígnios do Senhor. Então, ele, além de governar, vamos dizer, aquele território mais próximo de Roma, ali na parte da Península Itálica, existem uma série de propriedades espalhadas, na verdade, por toda a Europa, e que ele precisa conhecer e dar um bom uso para todas estas propriedades. Não era vamos dizer, uma tarefa muito simples na época. Ele também busca nutrir boas relações com o Império Bizantino, onde ele esteve por muitos anos.
e sempre na perspectiva de que em todas as necessidades militares era o Império Bizantino que vinha em socorro de Roma, né? Ao mesmo tempo ele tenta reformar a igreja, digamos assim, a partir da experiência monástica que lhe é própria. E lembremos que São Bento é uma figura ainda relativamente recente na história, quando do pontificado do Papa Gregório Magno. Ou seja, os mosteiros viviam ainda aquela efervescência, aquele entusiasmo próprio daqueles primeiros tempos de vida monástica, de um carisma profético para toda a igreja. Por isso ele buscou fundar novos mosteiros por onde ele podia, aonde ele podia, inclusive na própria cidade de Roma, fundou diversos mosteiros. E ao precisar escolher novos bispos, ele não hesitava e buscava figuras ilustres nos mosteiros para confiar a elas a missão do pastoreio, justamente naquela perspectiva de que, antes de tudo, o bispo deve ser um homem de oração, um homem de Deus, e aí ele tinha nos monges a segurança de que eles fossem homens de Deus, que eles tivessem esse perfil. Ele também é um homem preocupado com a evangelização. Por isso surge a oportunidade de evangelizar a Inglaterra, a Bretanha, né? E ele não hesita. Ele escolhe um monge ilustre do próprio mosteiro de Santo André, ali do Monte Célio, que ele fundara, chamado Agostinho, e confia-lhe 40 outros monges para que eles partam e evangelizem a Inglaterra. É o que acontece. Agostinho de Cantuária, em inglês Canterbury. E eles vão chegar justamente nesse local, Canterbury. Significa uma localidade inglesa próxima ao litoral, aonde eles vão construir o mosteiro e que vai se tornar, vamos dizer, a primeira sede episcopal católica da Inglaterra. Hoje é a sede primaz do anglicanismo. Tive a oportunidade de visitar a grande catedral de Canterbury. E fora, bem pertinho dela, tem um local onde foi a primeira, vamos dizer, paróquia da Inglaterra, né? Ainda em uso, né? Evidentemente, depois de muitas reformas. Bom, Agostinho da Cantuária, então, ele vai de Cantuária, vai até a Inglaterra, e Gregório Magno o guia, porque ele vai escrevendo epístolas que vão ensinando Agostinho a realizar o projeto da implantação da igreja naquele continente. Então ele vai guiando Agostinho nessa missão. Um outro elemento pastoral bem interessante é que ele acaba conhecendo uma série de dificuldades que envolvem bispos na Sicília, uma grande ilha italiana. E ali ele fica muito preocupado e começa a escrever epístolas para esses bispos, nas quais a gente descobre um pouco como a igreja vivia na época, os problemas pelos quais os bispos passavam. E ele ensina, fundamentalmente nessas epístolas, ele vai ensinando os bispos a exercitarem o seu ofício episcopal. Ele realmente um grande pai que vai ensinando os seus irmãos bispos a exercitarem em espírito de oração e com a fortaleza necessária o ofício de pastores. Bem, a partida de Agostinho de Cantuária foi no ano 596 e, como eu disse, essas epístolas, elas estão de Gregório para Agostinho, estão reunidas no Libellus Responsiorum a Agostinho. Também se corresponde com os reis francos, para ajudá-los, orientá-los no combate aos resíduos do paganismo que ainda existiam no povo franco. Ele também estava preocupado com alguns casos de simonia, ou seja, alguns nobres francos
queriam comprar cargos eclesiásticos sem o perfil necessário. Por exemplo, pagar certos valores para se tornarem bispos ou até abades, sem terem a preparação necessária, filosófica, teológica, espiritual, e sem ter, digamos, a retidão de intenções para viver e cumprir com fidelidade a Deus e aos homens os ofícios que eles almejavam. Então esse também foi vamos dizer, um campo de batalha para Gregório Magno. No que concerne à Espanha, ele também interviu, porque o rei visigodo Recaredo acabou se convertendo do arianismo ao cristianismo, e Gregório Magno escreve para ele, acolhendo com muita alegria, com muita festa, na ortodoxia católica. Ele precisa enfrentar mais uma vez a questão dos longobardos, que realmente são belicosos, gostam de criar confusão, e ele, durante os anos de pontificado dele, precisa enfrentar uma série de dificuldades relacionadas aos longobardos, aos reis Ariulfo e depois Aguilulfo, né? Ele tenta usar todos os instrumentos, inclusive as mulheres dos reis que são mais católicas, para ajudá-los, né, a recuar diante desses maus costumes que eles têm de invadir terras alheias e destruir, cobrar impostos indevidos, maltratar membros de outras populações e assim por diante. Bom, vejam que foi um tempo de grandes desafios, aquele que Gregório Magno viveu. Além de tudo isso, podemos acrescentar toda a importância que ele deu à questão do canto, como já explicamos. A Escola Cantorum Lateranense guarda essas antífonas, né, que provém do período de São Gregório Magno, mas também a liturgia como um todo, dado a obra Sacramentário Gregoriano, que mesmo que não seja, vamos dizer, dos anos exatos de Gregório Magno, muito provavelmente encontra a sua origem no pontificado de Gregório Magno. Ele morre, tudo indica, no dia 12 de março do ano 604 ou 603, e a sua morte acaba se tornando, o dia da sua morte, o dia da sua festa litúrgica mais tarde. Porém, essa data, 12 de março, muitas vezes acaba caindo na quaresma, e para evitar celebrá-lo durante a quaresma, a reforma que seguiu o Concílio Vaticano II acabou transferindo a sua memória para o dia 3 de setembro, data da sua consagração episcopal. Cito agora um parágrafo que está na introdução do volume 28, dedicado à regra pastoral de Gregório Magno da coleção patrística. Na página 18, trata-se do penúltimo parágrafo. Sua biografia leva a pensar que tivesse plena e humilde consciência de falar e atuar em nome do único pastor, ao qual os pastores devem assemelhar-se. Daí a insistência do servus servorum Dei, no modo de ser e agir dos pastores, dos bispos, dos prepostos à cura das almas. Isso é muito bonito, esse espírito de homem orante que sabe-se apenas um representante, um humilde servo do verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus. Por isso ele cunha essa expressão tão querida, tão usada até hoje pelos sumos pontífices. O Papa é o servo dos servos, servus servorum Dei. Vamos falar agora um pouco das suas obras. Podemos dizer que as suas obras podem ser divididas em 4 grupos. Nós temos as suas cartas, nós temos as suas obras exegéticas, nós temos as suas homilias e alguns escritos
hagiográficos, ou seja, escritos nos quais São Gregório Magno fala da vida dos santos. A sua obra exegética mais famosa é o comentário ao livro do Jó, Moralia in Job, que foi, como nós dissemos, uma obra que ele começou em Constantinopla e acabou completando-a já em Roma por volta ali do ano 600. Os 35 livros, eles examinam versículo por versículo o livro de Jó, buscando, segundo o método de Orígenes, o sentido literal e depois o sentido alegórico, o sentido espiritual do texto. Cristo está no centro desse livro. Jó é uma figura do Cristo, mas também é uma figura, é uma prefiguração da própria igreja, que deve trilhar no mundo um caminho como o de Cristo, que sofre como Jó. Mas, no final, tem uma grande recompensa, tanto para Cristo, depois da cruz a ressurreição, quanto para a igreja, depois dos sofrimentos, a coroa da glória, o esponsal com o Senhor no céu. Bem, é interessante porque a gente vê que o método de Gregório Magno nessa obra é o mesmo de outras obras exegéticas do autor. Ou seja, ele está muito atento ao sentido moral do texto. Dentro da busca desse sentido espiritual, ele sublinha sempre a dimensão moral do texto, para conduzir, para ajudar a conduzir a vida dos seus leitores, a vida dos cristãos. Uma outra obra exegética são as suas homilias sobre os evangelhos, que foram compostas entre o ano 590 e o ano 592. São cerca de 40 sermões que foram pregados a viva voz ou lidos por outras pessoas, depois reorganizados em 2 volumes. Interessante é que Gregório Magno já adverte os seus leitores a não confiarem em certas versões dos seus sermões que estão circulando por aí sem a devida autorização do autor. Vejam que já tinha cópias ilegais das suas obras circulando na época. O texto mais famoso, que é aquele que nós vamos analisar hoje, é a regra pastoral, Regula Pastoralis, escrita ali entre o ano 590 e o ano 591. Mas vamos deixar para comentá-la mais tarde. Comentamos agora um pouquinho as homilias sobre Ezequiel, que já foram pronunciadas em torno do ano 593, 594, para clérigos e leigos que desejavam aprofundar temas espirituais e teológicos. Trata-se de 2 livros com 22 homilias, 12 no primeiro e 10 no segundo. Infelizmente, o autor não conseguiu completar a sua obra, e todas as homilias partem do livro de Ezequiel. Infelizmente, por causa das dificuldades com os longobardos, especialmente o cerco dirigido por Aguilulfo, ele precisou interromper essa obra, não conseguindo mais tarde retomá-la. Outra obra importante, a geográfica agora, são os diálogos. Essa obra, dividida em 4 livros, poderia ser resumida dizendo que ele propõe, através dela, exemplos ilustres de santos itálicos, santos ali da Península Itálica, em sua maioria monges e bispos, que ele escolhe para estimular a fé e a busca pela santidade dos seus leitores. Mas o segundo livro é todo ele dedicado, o segundo livro dos diálogos é todo ele dedicado à figura de
São Bento. São Bento é apresentado como um grande personagem. Ele coloca em relevo os milagres, ele coloca em relevo o combate contra os demônios, ele coloca em relevo os carismas, os dons que São Bento tinha, os milagres que realizou, e ele assim apresenta de um modo extraordinário a figura deste santo fundador, São Bento. Outras obras que nos chegaram de São Gregório Magno são os seus comentários ao Cântico dos Cânticos e ao primeiro livro dos Reis. As duas obras nascem inicialmente como comentários do autor, que foram partilhados com a comunidade monástica sob forma de conferências. Esse material depois foi reelaborado por um monge chamado Cláudio, mais tarde nomeado abade na cidade de Ravenna. E foi assim que essas obras chegaram até nós. O comentário ao Cântico dos Cânticos era já uma temática clássica. Orígenes, depois Agostinho e depois também Apônio. Apônio é um autor pouco conhecido, mas ele tem um comentário espetacular ao Cântico dos Cânticos. Tem um leigo que agora está fazendo doutorado na PUC do Rio de Janeiro, que vai apresentar no mês de setembro a sua tese doutoral e me convidou inclusive para fazer parte da banca. E o tema é exatamente o comentário ao Cântico dos Cânticos de Apônio. Por fim, uma palavra sobre o Registrum. Registrum Epistolarum. Trata-se de 14 livros que reúnem um pouco os atos do Papa Gregório durante o seu pontificado. É uma obra importante que está ainda nos arquivos do Vaticano, e hoje se encontram ali cerca de 847 cartas, às quais se acrescentam outras 10 que vieram de outros lugares, que fazem parte desse registro do pontificado do Papa Gregório Magno, presente nos arquivos do Vaticano. Nesse ponto da nossa aula, vamos tratar de alguns aspectos importantes do seu pensamento. O primeiro, que é um elemento que um pouco acompanha todas as obras de Gregório Magno, nós notamos uma espécie de tensão entre a contemplação e a ação nos seus escritos, muito provavelmente no seu próprio coração. Porque ele vê como difíceis de conciliar essas duas realidades na prática. Mas ele não diz que é impossível essa conciliação, pois no fundo as duas realidades são complementares. Ou seja, a contemplação, ela inspira a caridade para com Deus e o próximo, e a ação, a dimensão ativa da vida cristã, faz com que nós possamos expressar de um modo concreto, de um modo claro, de um modo eficaz, esse nosso amor para com Deus e para com o próximo. Essa tensão aparece também na sua obra A Regra Pastoral, pois ele vai buscar orientar os bispos quanto à necessidade de encontrar um equilíbrio entre essas duas dimensões, como veremos mais tarde. Ele também tem uma visão muito bonita da missão profética da igreja. A igreja precisa anunciar o Cristo, preparar a humanidade para receber o Cristo que virá um dia. Não que ele espere para amanhã o retorno do Cristo, mas ele precisa, como pontífice, fazer tudo o que ele pode para que o maior número de homens, judeus convertidos, pagãos convertidos, de todas as línguas, de todas as raças, de todos os lugares possíveis, possam conhecer o Cristo e possam assim estar preparados para o encontro com Cristo. O encontro com Cristo que pode acontecer no final da nossa vida terrestre ou na experiência realmente parousiaca
na experiência da parousia. Outro elemento interessante ligado a isso que dissemos é que ele tem uma compreensão muito clara da missionariedade da igreja. A igreja precisa ir aos 4 cantos do mundo. Aonde houver pessoas precisando do evangelho, é necessário que a igreja ali esteja. E a missão da Inglaterra deixa isso bem claro nos seus escritos a Agostinho. Isso fica bem evidente. Por causa da missão da igreja, os cristãos devem se desapegar dos bens terrestres e até dos afetos excessivos, e especialmente os clérigos, os pastores, devem praticar uma vida ascética. Não que ele demonize a materialidade, a corporalidade, mas ele vê nessas realidades um risco. Existe um risco de uma tentação. A tentação de nos apegarmos demasiadamente a elas e não experimentarmos aquela humildade, aquela liberdade que devem caracterizar a vida, digamos, dos apóstolos, a vida dos anunciadores do Evangelho. Uma última palavra. O autor que mais influencia o pensamento de Gregório Magno é certamente Santo Agostinho. Ele conhece muito bem os escritos de Agostinho. Não que ele conheça apenas Agostinho, conhece uma gama de grandes padres da igreja, mas o pensamento de Agostinho influencia muito o de Gregório Magno. Quando São Gregório Magno escreveu a sua regra pastoral, ele a endereçou através de uma epístola, de uma carta, a João, bispo de Ravenna. Ravenna era, na verdade, uma das dioceses mais importantes na Península Itálica, porque era uma cidade imperial ligada diretamente ao Império Bizantino, a Constantinopla. E João teria, no passado, repreendido Gregório Magno por ter hesitado no momento de receber a ordenação episcopal ou a sagração episcopal. Então, nós sabemos que esta obra foi escrita com essa razão direta, né? É uma espécie de resposta de Gregório Magno a João, na qual ele explica o porquê ele hesitou, dada a grandeza do ministério. Bom, como é que a obra está dividida? A obra está dividida em um proêmio seguido de 4 partes. Na primeira parte, ele apresenta o perfil do pastor. Quem deve ser o pastor? E, ao mesmo tempo, quem não deve ser pastor? Ou seja, qual o perfil do candidato à ordem episcopal? Pode-se resumir em 2 virtudes a figura do pastor. A primeira, que está presente logo no início do livro e ao mesmo tempo no final, é a humildade, mas que de certa forma percorre o inteiro livro, como se fosse uma espécie de fio condutor. E a segunda a segunda característica seria o desapego, né? Ou seja, uma pessoa que não tenha ambições de poder, certo? Então, esse seria o perfil, por assim dizer, de um candidato ao episcopado, uma pessoa humilde que não tenha ambições de poder. Na segunda parte, ele aprofunda, vamos dizer, aquelas características, mas principalmente as virtudes que o pastor deve cultivar em sua vida. A sabedoria, o amor pelas realidades do alto, a conduta moral reta, coerente. Mais uma vez, a ideia da humildade aparece fortemente, o desapego em relação às coisas materiais, aos seus próprios projetos,
às suas próprias ambições. Na terceira parte, ele vai tratar do modo com o qual os pastores devem ensinar. Finalmente, como eu disse, na quarta parte, ele vai voltar ao tema da humildade, pois a humildade é essencial para que o pastor se conserve como tal. Aquele que tem o perfil, que cultivou as virtudes, que cultivou tudo aquilo que era necessário para ser um bom pastor, que aprendeu a ensinar a boa nova aos homens, ele deve se manter humilde, senão ele pode perder tudo o que Deus lhe deu, tudo o que ele cultivou, tudo o que ele já vive ou viveu. O livro é um clássico da literatura cristã, um clássico da espiritualidade. Apesar do tema, ele não serve apenas para bispos ou padres, ele era uma obra aberta a todos os cristãos, porque todos os cristãos podem encontrar nela uma inspiração para suas próprias vidas. Graças à obra missionária promovida por São Gregório Magno, a sua figura e as suas obras se tornaram muito conhecidas. Em vida ainda, a sua obra foi traduzida para o grego. Por volta do século IX, a sua obra já tinha sido traduzida em vernáculo na Inglaterra e na Alemanha. E no Império Carolíngio, ela foi uma obra de referência para a formação dos presbíteros, para a orientação pastoral dos episcopos. Na edição em língua portuguesa, nós encontramos, antes do texto propriamente dito da regra pastoral, a carta de Gregório a João. Vamos começar a nossa leitura do texto a partir do capítulo 1 da primeira parte, que recebeu como subtítulo, na edição portuguesa, "Não ouse assumir a responsabilidade do magistério quem não estiver preparado." Escreve Gregório: "Ninguém pode presumir de ensinar uma arte, senão depois de tê-la aprendido por meio de um estudo atento e meditado. Visto que o governo das almas é a arte das artes, quão grande é a temeridade dos que assumem o magistério pastoral, sem ser para isso preparados." Em outras palavras, ele afirma que um pastor, ele precisa ter sido antes uma boa ovelha. Para poder pastorear as almas, é preciso que ele tenha se deixado conduzir, pastorear por Cristo, pelas autoridades monásticas, pelas autoridades eclesiásticas. Porque como é que ele vai ensinar o caminho da cura para as almas se ele não conhece esse caminho? Se a sua alma continua ferida, se ele não conhece os medicamentos, os remédios para as feridas da alma. É o que ele diz logo adiante: "Quem não sabe que as feridas da alma são mais secretas do que as da carne?" Todavia, acontece frequentemente que alguns, não conhecendo os ensinamentos do Espírito, não temem de professar-se médicos da alma, enquanto quem ignora as virtudes terapêuticas dos remédios se envergonharia de se apresentar como médico do corpo. Ora, ele faz esta analogia: se alguém não conhece as propriedades dos remédios e do corpo humano, como pode apresentar-se como médico? De um modo análogo, quem não conhece as feridas da alma, quem não conhece, digamos, o perfil da alma do homem, e não conhece os remédios para estas feridas, aquilo que pode fazer bem para a alma do homem, como pode se apresentar como pastor das almas? Adiante ele recorda a situação da igreja da época. Lembro que depois do quarto século a igreja tem liberdade religiosa e no final do quarto século ela se torna a religião oficial do Império Romano. Por isso, na época de Gregório Magno, socialmente falando, eram muito estimados
os bispos. Ou seja, aos olhos não só da igreja, mas aos olhos do mundo, o bispo era uma figura grande, estimada, às vezes invejada. Muitos disputavam a oportunidade de ter, vamos assim dizer, o ofício, o cargo de bispo, pois queriam, na verdade, o prestígio ligado a esse cargo, ligado a esse ministério, mas não queriam exercê-lo de um modo digno, segundo o Evangelho, segundo as necessidades das almas, seus súditos. É o que ele diz quando escreve: agora os grandes deste mundo se inclinam com reverência diante da religião. Não são poucos aqueles que dentro da igreja aspiram à glória das honrarias com o pretexto do ministério pastoral. Aspiram ser considerados mestres, anelam sobressair sobre os outros e, como afirma a verdade, buscam os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros assentos nas assembleias. E aqui ele cita Mateus 23, 6, 7. À medida que estes chegarem somente por orgulho ao magistério da humildade, nessa mesma medida serão incapazes de desempenhar dignamente o ministério da cura pastoral que desejam assumir. Ora, estes que são movidos pelo orgulho não têm a necessária humildade para praticar, para viver este ministério que visa o cuidado das almas. Citando mais adiante Oséias 8,4, ele diz que Deus, que o Senhor se lamenta diante destas figuras que almejam o ministério movidos pelo seu orgulho. No terceiro parágrafo deste mesmo capítulo 1, ele escreve: com frequência, porém, há uma correspondência entre a incompetência dos pastores e o que merecem os seus fiéis. Se os pastores de fato carecem da luz do conhecimento por sua própria culpa, acontece em consequência de um rigoroso julgamento que a sua ignorância se transforma em ocasião de tropeço para aqueles que o seguem. Ou seja, se o pastor ele não tem a inteligência necessária, ele vai fazer com que o seu rebanho tropece, porque um cego não pode guiar outro cego. Os dois cairão num buraco. Recorda Mateus 15, 14. Depois de citar o Salmo 68, versículo 24, ele retoma o tema, recordando e reafirmando essa ideia, ou seja, que os pastores que têm uma vida obscurecida pelo pecado, pelo orgulho, não podem guiar corretamente o povo de Deus na direção do Evangelho, na direção do céu. No capítulo 2 ele trata daqueles que almejam o ministério, mas não são capazes de colocar em prática a palavra de Deus. São pessoas que conhecem até a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, são teólogos, talvez, usando expressões de hoje, são mestres e doutores em teologia, mas não vivem a palavra de Deus. Estes não devem entrar no âmbito do ministério pastoral, do episcopado. Por quê? Porque eles devem ajudar as pessoas a acolher a palavra, a viver a palavra, a proclamar com as suas vidas a palavra, mas se eles não são capazes de viver a palavra, como poderão ajudar os outros a fazê-lo? Por isso ele escreve: há também alguns que aprofundam com muita atenção os ensinamentos do Espírito, mas depois pisoteiam com a própria conduta de vida o que conseguem compreender com a inteligência, e ei-los facilmente ensinando o que aprenderam com estudo, mas não com a prática. O que pregam com as suas palavras contradizem com as suas ações. Que terrível esta situação
Cristo é o contrário disso. Ele é a palavra encarnada, viva, e assim o pastor deve ser. Um homem que vive a palavra, que encarna a palavra, que busca ser coerente com as suas próprias palavras, que anunciam a palavra, praticando-a. Assim acontece que quando um pastor caminha por despenhadeiros, o rebanho segue até o precipício. Por isso o Senhor se lamenta da desprezível ciência dos pastores, dizendo por meio do profeta: enquanto vós bebeis água limpa, turvais o resto com os vossos pés. Vocês estudam, mas não praticam. Vocês turvam as águas com os vossos pés. E as minhas ovelhas se nutriam de quanto havíeis pisoteado com os vossos pés. E bebiam a água que os vossos pés haviam turvado. E o mau exemplo de vocês conduz erroneamente as ovelhas. Faz com que as ovelhas tropecem. Faz com que as ovelhas se afastem da boa conduta. Chegando ao capítulo 3, que tem como subtítulo sobre o peso da responsabilidade do ministério, é necessário relativizar as adversidades e temer os sucessos. A ideia é muito bonita, porque muitas vezes nós fazemos justamente o contrário. Queremos o sucesso e tememos as adversidades. Bom, Gregório Magno vai nos ensinar que bons pastores, que se sabem pequenos, que são humildes, não temem as adversidades. Por quê? Porque as adversidades vão ser oportunidades para que eles cresçam, para que eles se purifiquem. As adversidades vão conduzir a um processo de purificação, de crescimento, de união a Cristo. E enquanto o sucesso é muitas vezes a ocasião de tentação, uma ocasião que tenta o nosso orgulho, a nossa vaidade, e muitos caem nisso. No final do primeiro parágrafo, nós podemos encontrar esse trecho de Gregório Magno que diz: evitar com temor os sucessos, porque estes frequentemente corrompem o coração, enquanto as adversidades, através do sofrimento, o purificam. No último parágrafo deste capítulo, Gregório Magno escreve: de fato, geralmente, a escola da adversidade, o coração se submete pela disciplina, mas depois, se eleva até o mais alto grau do poder, o sucesso, eis este coração totalmente transformado, inebriado pela experiência da glória. E mais uma vez você vai percebendo o quanto ele cita a Sagrada Escritura de um modo impressionante. Ele praticamente escreve um pouco e cita a Escritura, escreve um pouco e cita a Escritura. Agora ele vai citar um episódio da vida do rei Saul, que era indigno, sentiu-se indigno e fugiu para não ser ungido rei. Está lá em 1 Samuel 10, 22. No capítulo 4 ele fala do quão árduo é o trabalho próprio deste ministério. As tarefas levam muitas vezes o ministro à exaustão, e isso pode desestabilizar o ministro, dissipar o seu espírito. Hoje nós diríamos, muitas vezes nós temos bispos, padres e leigos também a serviço da igreja que se deixam levar pelo ativismo. Tenho muitas coisas para fazer. E fazendo, deixam de rezar. E fazendo, vão se afastando do coração, da sua própria vocação, do núcleo da sua missão. E vão fazendo, sim, muitas coisas, mas não necessariamente sendo fiéis à vontade de Deus. Mas nós queremos agora passar para o capítulo 5. Cita aqueles que são
virtuosos, aqueles que têm os atributos para serem pastores, mas que não aceitam tal ministério porque preferem a própria tranquilidade pessoal. E o quanto isso seja perigoso, ele compara essa pessoa a uma pessoa que tem muitos talentos, tem o talento da abstinência, da castidade, da humildade, mas se ele se esquiva do chamado de Deus por egoísmo, porque é essa a grande razão, para não ter mais trabalho, para ter uma vida mais tranquila, por egoísmo, então ele pode perder tudo isso. Ele pode acabar sendo privado dos próprios dons que ele foi recebendo de Deus ao longo da sua vida. É exatamente isso que se diz no início do primeiro parágrafo, como você pode constatar. Existem de fato alguns que recebem um dom de extraordinárias virtudes e que se destacam por suas grandes qualidades de animadores. Eles possuem a transparência de uma castidade por amor, o vigor, fruto da abstinência, riqueza da doutrina, a humildade que sabe pacientar por longo tempo, a dignidade de uma autoridade firme, o fascínio da bondade e a severidade da justiça. Mas, se eles se recusam a aceitar o encargo supremo ao qual são chamados, acabam por privar-se dos próprios dons que receberam não somente para si mesmos, mas também para os outros. E ele cita então, mais adiante, Mateus 5, 14 e 15. Cidade construída sobre o monte não pode ficar escondida. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas a coloca num candeeiro para que brilhe para todos os que estão em casa. Notem, mais uma vez, nas notas de rodapé da edição em língua portuguesa, a quantidade de referências bíblicas. Nesta página que estamos lendo, por exemplo, nós temos, nesse capítulo, ao menos 9 referências bíblicas. Capítulo 6. Ele fala também daqueles que tentam se subtrair a este ministério por humildade, porque eles não se sentem dignos de tal ministério, olham para este ministério como algo grandioso, como algo sublime. Em outras palavras, aqui ele está dizendo para o bispo João o porquê ele estou diante do ministério episcopal e pontifício. Mas ele acrescenta que estas pessoas que, por humildade, não querem aceitar o ministério, devem refletir, porque se são verdadeiramente humildes, não devem resistir ao projeto de Deus. Os verdadeiros homens humildes são aqueles que estão dispostos a colocar em prática a vontade de Deus. São aqueles que se submetem. Leio o final desse capítulo pequenino. É submisso às disposições divinas e alheio aos vícios da obstinação. Ou seja, ele pode começar achando que ele não tem o perfil, mas quando ele compreende que tem a voz de Deus que o chama, ele se submete a essa voz, se submete às disposições divinas e se afasta da própria obstinação em manter a sua primeira opinião. E ele vai então percorrer a estrada da obediência, que Santa Teresa d'Ávila diz ser estrada de perfeição para o homem. Pulamos alguns capítulos e vamos ao capítulo 10. Quem deve assumir o governo das almas? Diz o subtítulo. Leio. Portanto, deve ser posto como modelo de vida aquele que, morrendo a todas as paixões da carne, vive espiritualmente, que desdenhou as vantagens deste mundo,
que não teme adversidade alguma e que deseja somente os bens interiores. Vejam como este é um homem de Deus, não teme as adversidades, pois vê nelas uma oportunidade para crescimento, quer somente os bens interiores, plenamente conforme a sua íntima disposição, não contrastam nem o corpo com a sua fragilidade, nem o espírito diante da humilhação. Então, ele enfrenta tudo por amor a Deus, seu corpo na sua fragilidade não o atrapalha, nem o seu espírito diante das dificuldades espirituais, como a da humilhação, por exemplo. Ele percorre com retidão o caminho do Senhor. Ele não se deixa levar pela cobiça dos bens dos outros, ao contrário, dá generosamente dos seus. Uma inata bondade o inclina a perdoar, mas não transige o que é justo, sendo mais indulgente do que convém. Ou seja, é um homem indulgente, que perdoa, que é justo, que não é apegado às coisas, que é bondoso, que é generoso, que é humilde, que é forte. Vejam quantas belas qualidades. Nada comete de ilícito, mas deplora como o próprio mal cometido pelos outros. Compadece-se da fraqueza dos outros com todo o afeto do seu coração e se alegra com o bem do próximo, assim como se alegra com o seu. Ou seja, ele não tem inveja, ele se alegra com as vitórias dos irmãos, tem compaixão no seu coração, não comete nada de ilícito, não pratica corrupção. Tudo o que ele faz é para os outros. Um exemplo atraente, vive para Deus e para os outros. Um exemplo atraente de modo que não tem de que se envergonhar diante deles, nem mesmo de fatos passados, uma vida ilibada. Esforça-se de viver de tal maneira que seja capaz de irrigar com as águas de um belo ensinamento os corações sedentos de sentido. É alguém que está sempre buscando a oportunidade para irrigar e fazer os outros crescerem. Pelo hábito da oração, aprendeu por experiência que podia obter do Senhor as graças que lhe pedia. Ele a quem de modo especial diz a palavra profética: ainda enquanto tu falas, eu direi, eis-me aqui, aqui estou. Ou seja, é um homem de oração, que pela oração está sempre disposto a fazer a vontade de Deus, como diz Isaías 58:9. Vou comentar um pouquinho, agora passamos para a segunda parte da regra pastoral, a vida do pastor. Como deve comportar-se aquele que legitimamente acede ao ministério pastoral? É a pergunta. Quais são as características, as virtudes que ele deve cultivar? E no capítulo 2 se diz: o pastor seja puro nos pensamentos, um homem puro. Porque o puro, ele vai ver a Deus. A bem-aventurança da pureza diz que ele, pela pureza, ele se torna capaz de ver a Deus, ver a vontade de Deus, e ele precisa poder ver para não ser cego e poder assim guiar o povo de Deus na boa direção. O capítulo 3 fala do pastor que deve manter sempre uma ação exemplar que convença, ou seja, ele deve ter uma vida conforme o Evangelho. Aqui me recordo bem das palavras do Papa Paulo VI, repetidas depois pelos seus sucessores. O mundo de hoje, ele precisa mais de testemunhas do que de mestres. O mundo precisa de testemunhas, ou seja, de homens, de mulheres que vivam a palavra de Deus, que possam anunciar, podem até ser mestres, não tem problema, mas devem ser também testemunhas, devem ensinar aquilo que buscam viver, que se esforçam para viver. Capítulo 4 trata de um assunto bem interessante, ou seja, ele fala do silêncio e da palavra, que aparentemente são como se opõem, né? Mas ele diz, não, na vida do pastor, o pastor ele deve saber guardar um silêncio discreto, a discrição do ministério. Podemos pensar, sem dúvidas, no segredo de confissão, mas também na discrição ligada à direção espiritual
e em todas as ocasiões nas quais um padre ou um leigo abrem o sacrário da sua consciência para o bispo tem que saber ser discreto. A discrição do seu ministério é muito importante, ou seja, um falador, um fofoqueiro, se enquadra no perfil de bispo, evidentemente. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que o bispo seja alguém capaz de pronunciar palavras úteis, ou seja, que no espírito de oração, de abertura a Deus, de caridade, ele possa, sempre que necessário, dizer palavras que sejam construtivas, úteis para o crescimento do rebanho, para o crescimento das almas. Terceiro parágrafo desse capítulo, São Gregório Magno escreve: por isso o Espírito Santo pousou sobre os primeiros pastores em formas de línguas. Está se referindo a Atos 2:3. Aqueles que ele planificou se tornaram prontamente, sob sua inspiração, homens capazes de falar. Ou seja, esse dom da palavra é dom do Espírito Santo, é dom de Deus. Mais adiante, ele cita Moisés, o seu papel profético junto ao povo do Antigo Testamento. E ainda mais adiante ele cita São Paulo também, que é sempre representado na iconografia católica, na iconografia latina, com uma espada que representa a palavra de Deus. É o homem da palavra, é o homem do discurso, do querigma, da catequese, do anúncio do Cristo crucificado e da sua ressurreição, que é luz, que é salvação para todos os homens. Bonito ainda o que ele diz no último parágrafo, uma dica muito pastoral para hoje. O pessoal às vezes acha que estudar os padres da igreja vai contra a pastoral, muito pelo contrário. Os padres da igreja têm tanto a ensinar a teologia pastoral hoje. Se os pastoralistas hoje lessem mais os padres da igreja, tudo seria melhor. Vejam, além disso, ele escreve, os pastores devem ter o cuidado de não somente não fazer discursos errôneos, ou seja, eles têm um papel de anunciar a verdade, de proteger a verdade da fé cristã, mas devem também evitar dizer a verdade de um modo prolixo e desordenado. Muitas vezes, para dizer a verdade, o pastor se prolonga demasiadamente e às vezes o faz de um modo tão desordenado que na desordem do seu discurso fica um pouco obscurecida a verdade que ele está anunciando, porque muitas vezes as palavras perdem a sua força sobre o coração dos ouvintes por causa de uma loquacidade, um discurso, loquacidade desconsiderada e inoportuna, um discurso sem, vamos dizer, que não foi bem calculado e que acaba sendo inoportuno. Então é preciso que o pastor anuncie a verdade num discurso bem concatenado, lógico, claro, com a linguagem o máximo possível simples, para que todos possam entender o que ele está anunciando, que ele coloque todos os recursos que ele tem a serviço do anúncio da palavra, como era o lema de Bento XVI, cooperadores da verdade, né? O pastor deve cooperar com todos os recursos que tem para que a verdade chegue límpida, transparente, clara a todos os homens. Capítulo 5, ainda da segunda parte da regra pastoral. O pastor tem uma atenção plena de compaixão para com cada pessoa, uma contemplação que o desapegue da terra, mais que todos os outros. E aqui você já percebe que ele vai tentando harmonizar. De um lado, a compaixão para com as pessoas. Mas de onde vem essa compaixão? Vem da contemplação. Dessa contemplação orante que vai desapegando da terra o homem chamado ao pastoreio.
o pastor tenha uma atenção plena de compaixão para com cada pessoa, uma contemplação que o desapegue da terra, mais que todos os outros. Pelas entranhas de sua bondade paternal, ele carregará sobre si a enfermidade dos outros. Aqui é a compaixão. Pela altura da sua contemplação, ele se elevará acima de si mesmo, sairá de si mesmo, aspirando aos bens invisíveis. Que elevando-se se cuide de não ser atento às misérias, do próximo, ou seja, que rezando ele não descuide do cuidado que ele deve aos outros, e fazendo-se totalmente próximo da miséria do outro, se cuide de não abandonar as altas aspirações. Ou seja, esse equilíbrio profundo, mas difícil na prática. Uma vida de oração que não me deixa esquecer a necessidade do próximo, mas também um serviço ao próximo concreto, ativo, e que não me afasta das aspirações da vida espiritual, de uma vida santa, contemplativa. Então isso realmente é muito bonito. Paulo, conduzido ao paraíso, penetrou os segredos do terceiro céu. Todavia, após estar absorto na contemplação das realidades invisíveis, dirige o olhar da sua alma para o quarto onde repousam humildes seres de carne e lhes indica como se comportar na sua vida íntima. Ou seja, São Paulo acaba sendo mais uma vez um exemplo para os pastores. A sua vida profundamente contemplativa, orante, que se equilibra com um serviço atento para com os mais necessitados, atento às realidades concretas de um povo que precisa percorrer o caminho da santidade. Depois, capítulo 6, se fala mais uma vez, vejam como reaparece diversas vezes o tema da humildade, e aí a gente tem que lembrar que na regra de São Bento fala dos 12 degraus da humildade, né? Que São Bernardo vai comentar no século XII, essa obra num outro tratado, os 12 graus da humildade, os 12 graus do orgulho, da soberba. Então a humildade era a virtude do monge por excelência, né? Influencia tanto a vida também de Gregório Magno e deve ser, evidentemente, também uma virtude central da nossa vida cristã, basilar para a nossa vida cristã. E aí ele diz que o pastor deve ser um companheiro para aqueles que estão caminhando com retidão na direção do céu, vamos assim dizer, na vivência do Evangelho, e, ao mesmo tempo, deve ter um zelo enérgico para combater os vícios dos delinquentes, aqueles pecados que estão arruinando a vida das pessoas. Isso é muito importante. Hoje, muitos pastores querem apenas estar de bem com todo mundo, né? E acabam não vivendo como devem a sua missão. Porque se ele deve ser um irmão, um companheiro, um amigo daqueles que estão vivendo a virtude, caminhando retamente, ele também deve corrigir com zelo enérgico os vícios dos delinquentes, aqueles que estão pecando e que, pecando gravemente, podem ir para o inferno, né? Então essa é uma realidade da nossa vida cristã que a gente não pode esquecer, jamais. Nós vamos concluir agora no capítulo 7 a nossa palavra sobre a segunda parte desse livro, A Regra Pastoral. O capítulo 7 tem como subtítulo que o pastor não deixe nas suas ocupações exteriores enfraquecer seu cuidado com a vida interior, que na sua aplicação à vida interior não negligencie o cuidado das ocupações exteriores. Ele retoma esse tema importante para ele e para toda a igreja, de uma vida contemplativa e ativa, ativa e contemplativa, sermos contemplativos na ação e muito ativos
a partir da contemplação. Que o pastor não deixe, diz ele, nas suas ocupações exteriores, enfraquecer seu cuidado com a vida interior, que na sua aplicação à vida interior não negligencie o cuidado das ocupações exteriores, dedicando-se completamente às atividades exteriores, ele se exaurirá interiormente. Se ele ficar só nas coisas exteriores, nas atividades exteriores, ele vai, digamos, se esgotar espiritualmente. Chega a um ponto que ele não tem mais o que dar. O padre, o bispo, fica vazio do ponto de vista espiritual. E vai dar do que se ele estiver vazio? Vai dar dele mesmo. Não vai dar do Cristo, não vai dar da graça de Deus que habita nele. Para isso ele tem que estar transbordante, cheio de vida espiritual dentro dele. Para isso a oração é fundamental. Ocupando-se somente das atividades interiores, não procurará exteriormente para o seu próximo o que lhe é devido. Por outro lado, se ele estiver apenas rezando, como é que ele vai atender às necessidades do próximo? Ele não é um eremita, ele não é um monge que está, vamos assim dizer, completamente dedicado a uma vida de oração em prol, claro, sempre em prol de todos na igreja. Não, mas o bispo, ele é chamado a ter uma vida de oração de tipo monástica, forte, poderosa, mas a ter uma atitude de serviço do tipo apostólica, né? Como São Paulo, como São Pedro, arregaçar as mangas e fazer tudo o que ele pode para a salvação das almas. De fato, parecendo esquecer que foram colocados à frente de seus irmãos, responsáveis pelas suas almas, alguns se dedicam frequentemente, com paixão, aos afazeres do mundo. Estes se apresentam, eles são felizes de deles se ocuparem? Não se apresentam, por eles anelam dia e noite, com uma efervescência de pensamentos tumultuosos? Quando, talvez por uma interrupção, podem respirar um pouco, esta mesma ocasião de calma os faz sentir mais cansados ainda. São Gregório alerta para o grande risco de um pastor que se dedica excessivamente às coisas do mundo, um bispo que está muito preocupado com política, ou só com ações sociais, ou só com isso ou com aquilo. Atenção, o bispo deve ter, em primeiro lugar, um olhar espiritual, conduzir o seu povo na vivência do Evangelho, governar as almas que lhe foram confiadas, promover todos os meios necessários para que o seu povo percorra o caminho da santidade. Claro que ele pode dedicar-se a outras coisas também, mas com o devido cuidado para não se deixar levar pelas seduções mundanas. Chegamos à terceira parte da obra. Como o pastor que vive com coerência deve instruir e exortar os seus fiéis. É uma parte muito prática, muito pastoral. Se você depois de ler o prólogo, você pode ler o primeiro capítulo e ele vai mostrar como o pastor deve pregar, como ele deve se dedicar à pregação. Vamos ler um trecho do prólogo, alguns trechos do prólogo. Havendo exposto como deve ser um pastor, demonstraremos agora como deve ser o seu ensinamento. Como de fato já ensinou antes de nós, Gregório Nazianzeno, de venerável memória, não a todos convém uma única e mesma exortação, pois nem todos estão sujeitos aos mesmos hábitos de vida. A partir dessa palavra de Gregório Nazianzeno, Gregório Magno vai continuar o seu discurso dizendo: a palavra dos mestres deve ter presente a condição dos seus ouvintes, de modo que se adapte às necessidades de cada um, todavia, sem jamais renunciar à arte de edificar uma comunidade. Vejam que maravilha! A compreensão de que o mestre deve anunciar sempre a boa nova, mas deve estar atento ao perfil daqueles que o escutam.
Quando fala às crianças, deve falar de um modo. Quando fala a um grupo de mulheres, deve falar de outro. Quando fala a um grupo de trabalhadores, deve pensar na realidade própria deles e fazer um discurso apropriado aos trabalhadores, né? Então, nunca renunciar à arte de edificar a comunidade, mas estar atento para as necessidades de cada um. Conclui o prólogo escrevendo: o mestre, para edificar a todos na única virtude da caridade, deve tocar o coração dos seus ouvintes com a mesma doutrina, mas não com um único e idêntico modo de exortar. A verdade, a doutrina é a mesma, mas o modo de pronunciá-la, de dizê-la, de apresentá-la, pode mudar segundo o perfil da Assembleia, segundo o perfil daqueles a quem aquela palavra se dirige. E no capítulo 1, então, ele introduz, por assim dizer, os capítulos seguintes. Ele vai dizer: é preciso admoestar de modo diferente homens e mulheres, jovens e idosos, pobres e ricos, tipos joviais e melancólicos, súditos e superiores, servos e patrões. E depois ele vai dando características mais, vamos dizer, psicológicas e espirituais: taciturnos e tagarelas, preguiçosos e impulsivos, mansos e coléricos, humildes e orgulhosos, e assim por diante. Capítulo 2, ele vai dizer: é preciso admoestar de modo diferente os homens e as mulheres. É preciso admoestar de modo diferente os homens e as mulheres. Aos homens é preciso impor obrigações mais pesadas, e às mulheres, é o contexto cultural da época, mais leves, do que eles sejam estimulados a assumir tarefas maiores e elas, em troca, sejam atraídas com doçura. É claro que hoje poderíamos dizer que essa visão é um pouco limitada, mas é bonito ver que ele já percebe a diferença psicológica entre as mulheres, um modo diferente de estimular o homem, talvez mais pelo desafio de grandes coisas que o homem quer fazer, e as mulheres mais pela ternura, pela doçura, de um modo diferente, porque a sua alma tem características diferentes e complementares ao do homem. Da mesma forma, ele fala dos jovens e idosos. De um modo devem se admoestar os jovens e de outros idosos. Geralmente, uma admoestação severa dispõe os jovens a progredir na caminhada. Os jovens gostam de coisas radicais, diríamos hoje, enquanto petições carinhosas dispõem os idosos a agir melhor. Está escrito de fato: não repreenda duramente o ancião, mas exorte-o como se fosse um pai. Chegamos na quarta parte. Que belo subtítulo! Como o pregador, após ter observado devidamente todas as regras anteriores, deve reentrar em si mesmo. Depois de ter anunciado a boa nova, vivido o seu ministério, ele deve voltar para dentro de si mesmo, no seu coração, para encontrar a Deus, de modo que nem a sua vida, nem a sua pregação o induzam a se orgulhar, nem a sua vida, a parte da obra, e nem a sua pregação, terceira parte da obra, devem conduzi-lo ao orgulho. Volta o tema então da humildade, que inicia o livro, que atravessa o livro e que conduz à conclusão do livro. E aí vem o grande risco. Com frequência, quando as frases de uma pregação fluem, abundantes e no modo conveniente, uma secreta alegria sobe ao coração do orador pelo sucesso obtido. É aquela alegria de ter visto que foi um sucesso. E aqui já devemos ficar um pouco atentos, porque logo depois dessa alegria pode vir um pouco de orgulho também. Desse modo ele deve, com grande atenção, infligir a si mesmo a mortificação do temor, para que ao restituir a saúde aos outros, curando as suas feridas, ele não se encha de orgulho e negligencie a sua própria saúde,
não abandone a si mesmo enquanto ajuda o próximo e não caia enquanto levanta os outros. Que bela frase, porque às vezes você pode ter edificado todo mundo, visto, vamos dizer, a força da pregação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que salva, e depois você pode ser ferido pelo orgulho e ficar distante de Deus. Vejam como é belo o final da obra. Eis, grande amigo, que impelido pela necessidade de fazer minha própria crítica, apliquei-me a demonstrar o que deve ser um pastor, e eu, mal pintor, delineei um belo retrato de homem. Eu que, dirigindo os outros para as margens da perfeição, sou ainda jogado de lá e de cá pelos vagalhões do pecado. Mas no naufrágio da vida, eu te peço, sustenta-me com a tábua da salvação, e com o meu peso me faz afundar, que a tua mão benfazeja me levante. No dicionário patrístico de antiguidades cristãs, ao falar de Gregório Magno, se comenta todas as suas obras, muito brevemente, evidentemente, mas ao falar da regra pastoral se diz algo com o qual eu acredito nós podemos concluir a nossa aula de hoje. Se diz que aquilo que foi a regra de São Bento para os monges foi a regra pastoral para os pastores da igreja. É uma ideia muito bonita, porque a difusão dessa obra, como nós já dissemos, foi muito grande. Ainda em vida ela foi traduzida, ainda enquanto o Gregório estava vivo, ela foi traduzida para o grego e depois para a língua vernáculo na Inglaterra, na Alemanha, em outras regiões da Europa. E essa obra acabou sendo uma espécie de manual para a vida dos pastores, de um modo especial os bispos, mas poderíamos incluir todos os outros ministérios ordenados neste âmbito de pastores. E também, como nós vimos, o núcleo do ensinamento é algo que serve para todos os cristãos, né, que também devem viver uma vida em que tenta harmonizar a oração, a vida contemplativa e uma atuação no mundo evangelizadora também. Pois bem, é uma obra que merece ser lida, merece ser conhecida, eu diria. E especialmente para os candidatos às ordens sagradas, deveria ser uma leitura obrigatória. Uma leitura não só intelectual, mas uma leitura espiritual. Deveríamos colher dessa obra, digamos, uma série de elementos para conduzir a nossa vida espiritual, moral e, concretamente, pastoral, ministerial. E é um tipo de obra que nos ajuda a compreender como os padres da igreja tenham tanto a nos dizer ainda hoje. É atual a leitura dos padres da igreja. A igreja deveria, e aqui digo a igreja, leigos, religiosos, padres, bispos, todos deveriam ler mais e mais os padres da igreja para aprender com estes grandes homens, santos e doutos, que ainda têm muito a nos ensinar. Que Deus abençoe a todos. São Gregório Magno, rogai por nós.